Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Hoje, sabe quem fez aniversário essa semana? Que eu vi lá no Instagram? Não, quem fez aniversário essa semana? A Clarinha, lembra da Clarinha? A afilhada da Alexandra? Lembro. Deixa eu só contextualizar aqui que a Isso. Alexandra é prima da minha mãe. Isso. Prima da minha mãe. Ela é prima por parte de mãe, a minha mãe e a mãe dela são irmãs. E aí a Alexandra não tem filhos, ainda não casou, namora, né? Mas é madrinha do bairro inteiro. Ela não tem madrinha do filhos, bairro mas inteiro. adotou os filhos de todo mundo. Sabe aquela pessoa extremamente relacional, que todo mundo gosta dela e ela gosta de todo mundo e adora uma criança, adora uma criança. As crianças também têm uma quedinha muito especial por ela, entendeu? Ela é aquele tipo de tia que deixa a criança, brinca bastante com a criança, deixa a criança comer tudo. Os meus filhos, por exemplo, né, tanto a Isa quanto o Thiago, chamavam ela de tia gorda, porque ela vivia dando comida para eles. Aí eu, nossa senhora, como vocês são gordos. Aí virou a tia gorda. Até hoje é assim, sabia? O Thiago chama ela até hoje de tia gorda. E as crianças do seu tio também, os três irmãos lá, também chamam ela de tia gorda, porque o Thiago, né, apresentou ela como tia gorda. E ela não é gorda, gente, só pra contextualizar, tá? Ela não, ela não é, não. É que ela enche as crianças de comida mesmo. E a minha mãe falava, para com isso, deixa de ser gorda. Mas ela não é, não. E ela é super brincalhona, super divertida. As crianças adoram ela, realmente. Tem uma pessoa super do bem, uma pessoa super querida pela família inteira. Super querida. Tem as melhores histórias para contar. Ela é demais mesmo. É bem animada, uma pessoa sensacional. Quem sabe um dia a gente não traz ela, né, para contar as histórias dela aqui, né? Vai ser bem divertido, com certeza. Ela né? tem muitas histórias. Não foi ela que me jogou para debaixo do sofá? Foi. Então, não, você caiu gente tem e ela várias deixou. histórias assim. Mas o que acontece? A Clarinha é a irmã de uma amiga dela desde de infância, assim, elas moravam no mesmo bairro, inclusive eram vizinhas, moravam no mesmo bairro, estudaram juntas, fizeram a mesma faculdade, mas cursos diferentes, assim, cresceram juntas as duas amigas, a Alexandra e a Renata. E a Renata engravidou, casou, vida normal, assim, como pode ser. E teve a Clarinha e, obviamente, a Alexandra foi madrinha, como ela é do bairro inteiro, né? E a Clarinha, ela é uma menina que ela, desde pequena, ela demonstrou muitos traços de vaidade, desde muito novinha, muito novinha. A mãe da Clarinha é psicóloga e trabalha com pessoas com exatamente como é que funciona essa área aí, essa sub-área da psicologia, mas ela trabalha com pessoas com vícios. Ela se especializou ela trabalha no mundo corporativo. Quando uma está do lado, existe um contraste de roupas assim muito grande. Enquanto uma camiseta tá de salto alto social, maquiagem, trabalhando no mundo corporativo. E a Clarinha é óbvio. Sim. Que sempre usou os sapatos da tia, né, da madrinha no caso, queria usar os acessórios, a pulseira, colar. Foi criada muito exposta a isso. E o que me chamou a atenção na foto do Instagram foi que as duas estavam uma do lado da outra. A Clarinha fez 10 anos agora. Eu não sei se 9 ou 10, hein? Putz, não tenho ideia da idade da Clarinha. O Thiago tá fazendo 12, eu acho que ela deve estar fazendo 10. O Thiago vai fazer 12. Porque ele é uns 2 anos mais velho que ela. E é por aí, ela tá fazendo entre 9 e 10, não sei exatamente a idade dela. E a foto dela, assim, do lado da madrinha, assim, do lado da Alexandra, era uma mini mulher. Ela tava com uma calça skinny, assim, sabe? Com uma blusa, assim, uma mini mulher. Enquanto o meu Thiago é um moleque que se... Thiago é menino de tudo mesmo. Se deixar, vive de uniforme de futebol, aqueles camisetas de futebol dos times europeus, que ele adora, ele vive vestido assim. Se você deixar, é o uniforme do Thiago. O Thiago tem qualquer outro tipo de roupa, não briga. Ele só quer vestir aquelas roupas só. Então, enquanto o meu Thiago pijama, como eu costumo dizer para ele, que eu falo que aquilo não é um pijama, a Clarinha, mais nova do que ele, é uma mini mulher. Meu Deus do céu, linda. Sim. Linda, linda, linda. Não tem o que discutir, entendeu? Mas uma mini mulher. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, putz, vou levar isso para a Iesa para a gente poder falar
né? Porque parece que tá tendo também um movimento aí nas redes sociais em relação a isso, né, filha? Eu tô vendo que você meio que, eu não sei se você levantou ou se levantaram algumas crianças que estão sendo muito expostas a esse mundo do adulto muito rápido, né? Na realidade, Só para terminar, a Clarinha em si, ela não teve nenhuma exposição assim que fosse, pelo menos até o momento, que fosse maldosa, tá? O que ela vê realmente, o que ela tem muito próximo dela é a tia, tanto que ela adora em esmalte, ela adora fazer a unha e a madrinha lá, a tia, como não podia deixar de ser, leva junto toda semana. Então as duas fazem meio que a unha junto, tá? E então, assim, não vejo nenhum tipo, pelo pouco que eu convivo também, não sou tão próxima assim, mas pelo pouco que eu convivo também não parece ser nada muito grave, assim, para a menina. Mas quando você compara com o Thiago, quando eu comparo com o meu Thiago, duas crianças praticamente na mesma idade, é gritante a diferença, é gritante. sim. O que aconteceu é que tem mais ou menos um mês que me perguntaram algo desse tipo no Instagram, né, sobre sexualização, adultização, tudo mais. E aí eu aproveitei a oportunidade, comentei sobre isso e perguntei se as pessoas queriam que eu comentassem sobre as crianças do TikTok também, que aparecem lá no Instagram, naquele Reels lá, porque atualmente está bem na moda algumas musiquinhas e as pessoas criaram coreografias para essa musiquinha. E as pessoas decoram e dançam. Só que são músicas de funk, são músicas que a letra tem uma pegada bem sexualizada. Eu não tenho nada contra o funk, inclusive adoro. Já fiz aulas de dança, acho fantástica a dança, queima uma caloria, que é uma maravilha. Só que não é uma música adequada para uma criança devido à sexualização. Uma coisa é um adulto que entende aquilo, que faz por opção, que dança, que se diverte, e é realmente muito divertido. É uma questão cultural no nosso país, o funk faz parte da nossa cultura, Não, e mas as isso não significa que seja. e as batidas, né, são chiclete, né? São Ainda tem isso chicletes, ainda, sim. gruda em você, não sai nunca mais, né, aquelas batidas. Sim, mas o fato de ser cultural, de ser divertido e tudo mais, não significa que seja adequado para criança. Inclusive, quando eu falei disso no Instagram, o exemplo que eu dei lá, a comparação que eu fiz, foi, por exemplo, com a cultura da Alemanha. Na Alemanha, eles têm uma cultura muito forte da cerveja. Eles bebem muito, é muito comum que as pessoas façam comemorações, façam festas e bebam muito, muito mais do que a gente bebe aqui no Brasil. Para eles, lá é uma cultura mais forte, principalmente da cerveja. Aqui a gente tem vários tipos de bebida, não existe uma bebida específica assim que se sobressaia. E lá não, lá eles têm bastante a coisa do chopp, da cerveja, de barril. Então é uma questão forte na cultura. Isso não significa que as pessoas deem cerveja para os filhos pequenos, de 4, 5 anos, só porque é cultural, sabe? Eu fiz essa comparação para deixar muito claro que eu não tenho problema nenhum, porque é muito difícil falar do funk, porque às vezes pode ser mal interpretado, as pessoas acharem que você está criticando, e eu não estou criticando, gosto do funk, mas não acho que seja adequado para uma criança, porque as letras são extremamente erotizadas, a dança é claramente erotizada, é uma dança que usa muito quadril, você percebe na dança, na coreografia da coisa, na letra da coisa, que existe um quesito sexual por trás que não é um problema, desde que não esteja relacionado à imagem de uma criança. Porque a criança em si não vê maldade naquilo, a criança em si não vê problema naquilo. A criança dança porque tá vendo outras pessoas fazendo, acha divertido, como você falou, a batida chiclete. A criança nem entende o que aquela letra quer dizer e a vida que segue, ela tá brincando. Só que o adulto que tá vendo, ele entende o que a letra quer dizer. Ele consegue sexualizar a criança. Então não é pela criança em si, mas é pelo que os adultos fazem com a imagem daquela criança, sabe? Isso alimenta todo um conceito, todo um conteúdo aí que é discutível para a questão da pedofilia e tudo mais, porque por mais que a criança não tenha essa noção, quem está assistindo tem. E é uma exposição tão desnecessária e tão precoce, tão que não traz nada de positivo, sabe? Não faz bem. Se você for perguntar para qualquer psicólogo, se você for ler qualquer pesquisa da área da psicologia sobre isso, você vai ver que não faz bem, que sexualização e adultização precoce não faz bem. É importante que a criança seja criança enquanto ela é criança. Então a gente discutiu isso no Instagram, nos stories do Instagram, tem mais ou menos um mês isso. Foi uma conversa bem legal, bem interativa com o pessoal de lá.
E agora você está trazendo essa questão da Clarinha. Não é o problema da Clarinha, a questão dela, ela não. A gente não tem vídeos, nem imagens, nem relatos, nem nada da Clarinha dançando funk, nem nada do tipo. As roupas que ela usa também não são roupas curtas, de Não, isso, mas sexualizadas. Ela se veste como, como como uma uma adulta, né? adulta, isso, mas como uma adulta normal, assim. Não é uma roupa sexualizada, não é uma roupa característica do funk, nem nada do tipo. Que, de novo, não tem nada de errado, desde que seja para um adulto. Então, não é a questão, mas é que ela, desde pequenininha, realmente exibe uma vaidade que a mãe dela não tem, né? A mãe dela é uma mulher simples, muito bonita, mas muito simples, mais discreta, assim. E a Clara, não, Bem ela mais sempre foi discreta. mais Bem piorinha. mais discreta. A Clara anda É. de salto. A Clara briga para ter salto, para comprar salto. Ela quer sair junto para comprar sapato e ela não quer que a mãe vá. Ela quer que a tia vá, porque se a mãe for, a mãe não vai querer comprar sapato de salto. E a tia sempre dá um jeitinho de voltar com dois, sabe? Aquele que a mãe quer e aquele outro que as duas acham que é o sensacional. Então, nem sempre, ela não é aquela criança que brinca de salto na rua, mas ela tem, assim, os momentos dela, ela tem as roupinhas dela lá, que ela quer combinar, ela tem os sapatinhos dela, e é uma criança, cara, uma criança de 10 anos andando de salto. Eu conheço adulto que não sabe de salto, entendeu? Sim. Então, nada contra nem a favor, porque ali é saudável, dentro daquele quadro ali é saudável, entendeu? Só que é uma preocupação, sim, né? Uma preocupação que traz para as mães esse tipo de coisa. E, novamente, não é a preocupação com que, assim, a gente já sabe que a exposição, ela termina amadurecendo algumas coisas. Uma criança que começou muito cedo a ser exposta ao mundo sexual, ela vai despertar muito cedo para isso. Porque termina tendo os estímulos, o próprio organismo dela termina se desenvolvendo mais rápido. Não raro, essas meninas terminam se menstruando mais cedo, tendo interesses mais cedo, sexuais mais cedo, tendo Muitas vezes relações engravidam mais sexuais cedo mais também. cedo. Sim, entendeu? Porque. E só pontuando aqui que isso não tem nenhum tipo de benefício. Você menstruar mais cedo a longo prazo não tem nenhum tipo de benefício. Você sexualizar mais cedo não tem nenhum tipo de benefício. Isso não te traz nada de bom e você também não perde nada, porque vai chegar o seu momento. Se você deixar a natureza seguir o curso dela, esse momento chega. Os Sim. pelos nascem, os hormônios afloram, as meninas menstruam, os meninos criam barba, faz parte, vai acontecer sozinho. Você não precisa antecipar isso em 2, 3 anos, 4 anos, e você falar, ai, mas são só 3 anos. Não, 3 anos para uma infância, que é um período super curto, é um terço da infância perdida. A primeira infância, por exemplo, são só 7 anos. E A assim, e segunda você. infância só vai até os 11 anos. 10, 11 anos, raramente estica até os 12. Então você tem pouquíssimo tempo da sua vida para você ser criança. E as principais habilidades que a gente desenvolve na vida é na infância. A gente aprende a ler na infância, a andar na infância, falar na infância, É a a conviver sexualidade. socialmente na infância. A sexualidade não vai tirar esses estágios de desenvolvimento aí que a criança passa, mas eu acho que a criança que inicia muito cedo neste caminho, ela perde, principalmente no quesito de criatividade, porque ela está Sim. deixando do mundo lúdico para trás muito cedo. E tem uma música que fala da. Como é que você sente saudade de ser criança? Que um joelho ralado dói menos do que um coração partido? Como é que é? Você sabe a letra dessa Ah, essa música? música ficou muito famosa, há uns 2 anos, mais ou menos, em que a moça fala, acho que chama Era Uma Vez a música, mas eu Acho que não é essa lembro o mesmo. nome da moça que canta, que ela fala o dia em que todo dia era bom. É Ana E, alguma enfim, coisa, que não ela é o nome brinca lá dela? fora, que tudo se resolve no dia seguinte. Enfim, que no final do dia era banho quente e Isso, talvez um arranhão e tava tudo certo, porque ela fala que o refrão da música diz que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um isso, joelho ralado dói menos que um coração partido. isso, exatamente isso. Então, quando você incentiva a criança a sair dessa fase muito cedo, ela vai ganhar preocupações muito cedo da vida dela, que nem o coração partido, porque a sexualidade traz isso, o interesse por outras pessoas, né? E aí você começa a ser exposto a isso muito cedo. E você tira da criança aquela liberdade, aquela sensação do joelho ralado, sabe? Você tá fazendo isso. Então, uma coisa é o mundo tá aí e você não conseguir proteger do mundo, você não vai conseguir isolar do mundo. Outra coisa é você tá incentivando. Então, assim, é muito
muito importante que essas mães, esses pais que estejam fazendo isso, tenham essa consciência que elas estão tirando uma fatia ali da vida do filho, que eles ouvem algumas músicas e sentem nostalgia a respeito. Só que agora eles estão fazendo isso pelas próprias crianças deles. Então é importante ter esse tipo de consciência, né? É importante ter esse tipo de concepção, entendeu? Sim, Você... e quanto mais Desculpa, o fala. tempo passa, mais isso vai piorando e vai começando mais cedo. Você ia falar de mim, eu também ia tocar nesse assunto. Quando eu era pequena, já tinha essa preocupação, isso já era uma questão, e hoje isso só está ainda mais acentuado, só piorou, entre aspas. E eu fui uma criança bem fora da curva nesse sentido. Eu brinquei de boneca até muito grande, muito grande. Eu já menstruava e ainda brincava de boneca. Então, isso porque eu não menstruei cedo. Entre as meninas da minha turminha lá, eu fui a última delas. Eu fui a última em tudo nesse quesito, de arrumar namoradinho, de menstruar. Eu brinquei de boneca até muito tarde. Eu amava as minhas bonecas, amava, brincava mesmo. Eu não fingia, não, eu brincava mesmo. Eu adorava, adorava, adorava. E eu fui criança tanto tempo, eu acho que eu estendi a minha infância até depois do prazo, assim. Porque eu era grandona, uma criança alta, e eu queria brincar com as crianças mais novas, porque as crianças da minha idade já não eram mais crianças, já não queriam mais brincar de boneca. Então eu brincava com as crianças mais novas. Eu tinha 12 anos e eu brincava com as crianças de 7, porque as meninas de 7 ainda queriam brincar de boneca. Então eu me enturmava com elas e brincava. Eu realmente era criança, menina de tudo mesmo, assim, sabe? Bem E inocente você, mesmo. E eu não tinha essa vaidade de mulher. Eu tinha uma vaidade, assim, de princesa, de que eu queria as coisas cor-de-rosa, com lacinho, mas era uma vaidade realmente de princesa, um mundo encantado da Disney. Não era uma vaidade de quero fazer a unha, quero usar salto, não era assim. Era muito mais Cinderela do que mulher mesmo, de verdade, sabe? E também passou. Passou junto com a fase da boneca. e você sabe uma Mas coisa durou um bom tempo. uma coisa que é bem importante aqui, você fez eu lembrar agora? Na ocasião, quando isso acontecia, você com 12 anos, brincando de boneca, enquanto as suas amigas já estavam preocupadas se o cabelo estava bom, se não estava bom, em repetir roupa, em o que usar. Eu quero esse tênis, eu quero aquele tênis, porque era o tênis da moda. Enquanto as suas amigas estavam com esse tipo de preocupação e você preocupada, ainda brincando de panelinha, ainda com o seu kit de panelinha, lá, De sacolinha de Barbie. panelinha, lembra? Você ainda preocupada com a Lembro. sacola de panelinha. Eu ouvia dos adultos em volta. Será que essa menina não tem algum problema? Porque não é normal ela, na idade que ela tem, você é alta, né? Você sempre foi mais alta. Sim. Para sua faixa etária, você já era mais alta do que o normal. E ainda brincando com as crianças menores, parecia uma babá, assim, sabe? Cuidando das crianças. Só que não era. Se você observasse um pouco melhor, um observador atento Era perceberia que de você igual estava para igual, brincando. sim. Era, Era só sim. a altura diferente. Brincava de igual para igual. Se você olhasse de longe, rapidamente você falava, ela está cuidando das crianças. Mas se você fosse um observador atento, você ia perceber que está brincando de igual para igual. E aí começaram a me questionar a respeito. Eu fui questionada no sentido de, será que ela não tem algum tipo de problema em se enturmar com as crianças da idade dela? E para conseguir aceitação, ou até para exercer algum tipo de liderança para brincar do que ela quer, ela não está procurando as crianças menores? E isso era muito questionado, era questionado pela minha família e era questionado pela família das outras crianças, assim, que as mães vinham e vinham me perguntar, assim, nossa, mas será que é normal? Ela tem algum problema? Sabe, alguma coisa assim? E eu virava para as pessoas na maior naturalidade do mundo, eu falava assim, ela é uma criança querendo brincar, gente. Nossa, mas as amigas, ela já não tá na idade. Eu peguei e falei assim, bem, se ela tivesse na idade, ela estaria fazendo, né? Eu Sim, respondi assim, e sim. aquilo incomodava, eu percebia que aquilo era um incômodo. Eu tinha total clareza, é que nem sair da fralda. Seu filho não vai ter 15 anos. Você fala isso, eu acho sensacional essa sua fala. Seu filho não vai ter 15 anos de fralda. De Ele não vai fralda, entrar, sim, é. ele não vai entrar na igreja no dia do casamento de fralda. Se ele não tiver nenhum Sim, porque as problema, não vai pessoas acontecer têm um isso. desespero para tirar as Sim. crianças da fralda. Não, já fez 2 anos. Deixa, não. Eu prometo para você que antes da primeira namorada ele tá sem fralda. Ah, com Prometo. certeza, com Pode certeza. ter certeza. Antes da primeira namorada, ele já largou a fralda. Pode ficar tranquila. Já largou a fralda, já largou a mamadeira. Calma, tá tudo bem, sabe? Eles têm o prazo deles, que não necessariamente é o mesmo prazo das outras crianças. E sim, eu tive isso com brincar de boneca E enorme e eu, eu brincava de e eu boneca. ouvia muito isso, e com toda a minha segurança, né, na educação que eu tinha, que eu estava te dando, eu só falava, não, essa é uma criança que não está no momento ainda.
E as pessoas em volta olhavam com ar de julgamento, as pessoas em volta olhavam com ar assim de que, como assim? Mas você me responde isso e tá tudo bem? Que você não vai levar ela num psicólogo, você não vai. Olha só que absurdo, gente, é um absurdo um negócio desse. Mas assim, por que eu tô trazendo isso? Porque se não é uma mãe que tinha a clareza que eu tinha na questão da educação, voltando a dizer, eu acho que isso é muito importante. As ferramentas de educação eu sempre tive muito controle sobre elas, porque bem ou mal eu estudei isso, eu fiz pedagogia. Então eu tinha muita intimidade com as ferramentas de educação. Eu vi isso na prática, eu estudei a origem delas e tudo mais. E eu pude testar também, por tentativas e erros. O grande, acho que o maior erro de tudo isso, a maior falha de tudo isso, é que a visão de que isso traz consequências a médio e longo prazo eu não tinha. Que é o que a Isa coloca hoje como a mentalidade do educador, né, filha? Ela tinha muita clareza sobre as ferramentas, você sabia, conhece as ferramentas, só que não necessariamente ela sabia quando aplicar, porque tem 30 ferramentas, como é que você escolhe qual que você quer nesse momento? Tá? 30 sim, quando eu falei tem 30, foi só um chutei, só um número de exemplo, assim, foi só... Não é um número exato. Mas tá, tem 6.000 ferramentas. Como é que você sabe qual que você vai aplicar nesse momento? Como é que você sabe o resultado que essa ferramenta vai te trazer? Porque as ferramentas, elas mexem no psicológico e no emocional. Então, a minha mãe tinha muita clareza prática das ferramentas na parte física, na parte teórica, mas não tinha clareza prática na parte emocional e na parte psicológica. Tanto é que, em várias ocasiões, ela aplicou ferramentas que são boas, que são válidas, em momentos errados e obteve resultados ruins. Porque você usar a ferramenta que é boa para uma coisa, numa razão errada, você vai ter resultado ruim. Inclusive, quero preparar uma aula sobre isso. Não vou aqui entrar em detalhes, mas isso aconteceu na minha educação, várias ferramentas maravilhosas que hoje eu ensino, que foram aplicadas erradas no momento errado, com a aplicação errada, e o resultado disso foi ruim, virou trava, virou trauma, virou problema, que depois a gente teve que restaurar mais para frente. Então, ter clareza das ferramentas não significa que você sabe aplicá-las necessariamente. A criança que apanha dos pais, está acostumada com grito, xingo, apanhar e ficar de castigo, elas, bem ou mal, existe um senso comum, existe como é que eu posso dizer? Essa criança, ela se reconhece, quando ela está entre os amigos dela, ela se reconhece no grupo, porque elas comentam igual, que tudo é daquele jeito, que tudo é daquela forma, e bem ou mal, um termina apoiando o outro. Eles geram ali um ciclo de apoio coletivo entre eles, né? E bem ou mal, essas crianças, elas meio que se ajudam ali. Aquela criança não fica isolada, não está sozinha. Mas quando uma mãe, ela opta, uma mãe ou um pai, ele escolheu educar diferente, de uma forma diferente da tradicional, sem ter o embasamento certo. E olha, eu volto a dizer, eu tinha muita afinidade com as ferramentas, porque eu estava estudando sobre ela, e não era em qualquer instituição, eu fiz USP, então não era em qualquer instituição, eu estava assim entre as melhores ali. E mesmo assim eu cometi muitos erros. Eu cometi os erros não porque eu não soube aplicar a ferramenta certa. A ferramenta era certa, mas o momento era errado. E aí você gera, né, primeiro que aquela criança já é diferentona, porque ela vem no mundo diferentão. As amigas, enquanto as amigas estão comentando, ah, minha mãe bate, minha mãe isso, minha mãe aquilo, ela fica olhando com cara de conteúdo. Gente, é assim? Não, mas É verdade. Tem aquelas frases, o pessoal faz meme hoje na internet, faz vídeo. Frases que minha mãe falava quando eu era criança. Em nenhuma eu me reconheço. Você não vai porque você não é todo mundo. Eu fui para onde eu queria. Eu nunca ouvi você não vai porque você não é todo mundo. Nunca ouvi essas coisas. Era assim, você vai, se você tiver responsabilidade. Você pode ir. Comigo era tão diferente, tão diferente. Passa que eu não vou te bater. Nossa, vi esses dias alguém postando um vídeo. Lembra quando a sua mãe falava, passa que eu não vou te bater? Não, não lembro não. Minha mãe não ameaçava de me bater. O chinelo que faz curva, né? Eu não apanhei chinelo que faz curva. Eu não apanhei na infância. Isso não acontecia comigo. Acontecia sim. As coisas que aconteciam comigo era totalmente diferente. Era assim, passava um filme na televisão à noite, aí eu queria assistir o filme. Só que no dia seguinte eu tinha aula de manhã, sempre estudei de manhã. Aí eu falava, mãe, eu quero assistir o filme. O filme ia terminar meia-noite, só que eu dormia às 10. Então eu ia perder 2 horas de sono. E aí ela falava, tá, você quer assistir o filme, você assiste. Só que
você vai perder 2 horas de sono, amanhã de manhã você vai sentir, porque você não vai descansar tudo o que precisa, e eu não quero reclamação para ir para a escola. Se você escolher que você vai ficar assistindo filme, você não vai poder reclamar amanhã para ir para a escola, porque se você quer liberdade, haja com responsabilidade. Você está fazendo uma escolha. Você tem certeza que você quer? Tenho certeza. Ela ia dormir, me largava lá, eu assistia o filme normal, depois eu ia dormir. No dia seguinte eu sentia sono, óbvio, não estava descansado o suficiente. Se reclamasse, não ia assistir o próximo. Porque se você tem liberdade, mas não tem maturidade, responsabilidade para agir de acordo com as consequências daquilo que você escolheu, acabou. No próximo filme que passasse, mãe, vou assistir. Não, não vai. Da última vez que você fez isso, você não cumpriu o combinado comigo. Eu te avisei que você ia ter sono, você reclamou para ir para a escola, dessa vez você não vai. Quando você tiver maturidade e responsabilidade para fazer isso, eu deixo você fazer de novo. Esse tipo de coisa acontecia comigo. Não acontecia com as minhas amigas. Elas simplesmente não podiam assistir o filme. Ou se tinha que assistir, uma ia para casa da outra vez escondido, levantava de madrugada escondido da mãe. Eu não tinha isso, eu avisava, eu vou fazer. Só que no dia seguinte tinha que a responsabilidade de ir para a escola, né? E sem reclamar ainda. Essa é a parte boa. Mas quando a gente aplica uma ferramenta que a gente não sabe o impacto emocional que ela vai dar, que ela vai trazer, ela vai gerando travas naquela criança. Sim. E quando ela chega naquele momento de ruptura entre a vida na adolescência, né, que é entre a infância e começa a entrar no mundo adulto, onde realmente surgem as crises, a fase mais difícil, que os pais ficam loucos. Os pais que acham que a criança de 2 anos dá trabalho, meu, deixa completar 15, cara. Deixa completar 15 que você vai ver o que é, você vai entender o conceito de potencialização. Você vai entender. Você não entendeu isso na escola, você vai entender quando seu filho fizer 16 anos, 15, 16 anos. Porque é muita preocupação. E aí, essa criança, foi o que aconteceu com a minha, no caso com a Iesa, né? Toda aquela educação diferentona, que foi vantajosa, que estava desenvolvendo aquela criança diferente, do qual a gente não tinha briga em casa, extremamente colaborativa, que as pessoas olhavam e invejavam, de repente explode numa angústia de não conseguir lidar com as próprias emoções que nem ela sabia que existiam. Tudo isso porque foi plantado lá atrás. E assim, detalhe, gente, tudo isso que eu tô falando aqui agora, não foi coisa que eu, Deb, identifiquei e cheguei lá e falei, nossa, minha filhinha linda, maravilhosa, eu preciso te ajudar. É o contrário. Tudo isso que eu estou dizendo agora foi porque a Iesa teve, por Deus, gente, graças a Deus, o discernimento emocional, cognitivo, psicológico de identificar isso e me trazer essas soluções. Na realidade, do que ela tá falando, né, só para detalhar aqui, eu tive uma infância fora da média, eu era uma criança fora da média, não me comportava como as outras crianças, eu não dava trabalho, eu era bem boazinha, assim, era uma criança tranquila, não era uma criança difícil de lidar nesse aspecto. Eu tinha outras dificuldades, por exemplo, tudo para mim tinha que ter um porquê. Eu não recebia ordem sem ter um porquê. Ah, vai tomar banho. Por quê? E tinha que ter. Por quê? Porque eu tô mandando. Não, porque você tá mandando. Não, não é assim que funciona. Tanto é que outros familiares tinham esse tipo de problema comigo. A avó falava, vai tomar banho. Não. Não, você vai tomar banho sim. Por quê? E tinha que ter porquê. Então, eu era muito fácil de lidar de um jeito, num ponto, e difícil em outro. Porque quando você cria uma criança acima da média, a questão o que acontece na cabeça da criança é que ela entende, ela aprende, ela começa a te questionar. Ela realmente se comporta como uma criança acima da média, mas isso aí já é conversa para outro episódio. Enfim, tem as suas dificuldades também, tem os seus dilemas, porque eles ficam extremamente inteligentes e questionadores e querem dar opinião, o que é maravilhoso, mas você tem que saber contornar. Igual o Thiago, que foi criado dentro desses termos também, ele é uma criança que extremamente questionador, extremamente. Já aconteceu assim, episódio, contei isso ontem lá no Instagram, da minha mãe atrasada para um compromisso e falar para o Thiago, vamos embora, senão eu vou te largar em casa. Ele olhar para ela e falar, você não pode fazer isso, é abandono de incapaz. De onde é que a criança tirou esses termos? Sabe? Se fica olhando para a cara da criança, você responde o quê? Porque ele tem razão. É óbvio que ela não ia largar ele em casa, mas entende o nível da maturidade do argumento da criança. Não é aquela criança que fala, não, mãe, não vai. Ele já olha para você e fala, você não pode fazer isso, é abandono de incapaz. Dá 3 anos de cadeia. Sabe? É uma criança com outro nível de argumento, enfim. Eu fui criada assim, e tudo parecia muito bem, tudo parecia muito bom, até a minha adolescência. Quando eu cheguei ali na adolescência, eu tive um problema emocional e psicológico muito grande. Eu tive uma crise depressiva muito grande, que eu ainda vou contar em detalhes para vocês em uma aula especial.
E de onde que veio isso, sabe? O que causou? Porque todo problema emocional, psicológico, ele tem uma causa, ele tem uma origem. E investigando isso com muita terapia, muito processo de autoconhecimento, eu cheguei na minha infância. E por incrível que pareça, apesar da minha infância ter sido acima da média, a minha depressão veio de problemas da minha infância, que era uma coisa que ninguém esperava, nem eu esperava, nem minha mãe esperava, porque foi acima da média. E aí, enfim, foi um longo processo aí para restaurar tudo isso. E a partir do momento que eu restaurei isso em mim, eu comecei a restaurar nela também. Por isso que hoje a gente tem essa relação, sabe? Essa relação sempre foi construída, mas durante a adolescência ela sofreu um baque muito grande e depois a gente foi recuperando conforme eu me recuperava da minha depressão. Isso tudo é uma história bem longa, eu ainda quero contar, mas a gente chegou nesse assunto falando de que eu era uma criança que brincava de boneca, né? A gente perdeu um pouco o foco aqui do tema do Não, episódio. não, não perdeu. Fazer um laço com eles. Porque onde eu queria chegar é assim, às vezes você quer fazer algo diferente para o seu filho, você não quer bater, não quer gritar, você quer fazer algo diferente porque você enxerga que aquilo é o melhor para ele. Mas se você não souber qual é o impacto que aquilo vai trazer, se você não tiver a tão famosa mentalidade do educador que a Isa fala, você pode estar prejudicando mais do Do que que ajudando. ajudando. Sim. Porque se você bate, ele tem um apoio dos amigos. Se você, como é que chama isso? É o ciclo de apoio, né? Ele tem um ciclo de apoio em volta dele. Então esse ciclo de apoio, de uma certa forma, sustenta, não deixa essa criança despencar. Agora, se você educa extremamente diferente, essa é uma criança que não tem ciclo de apoio nenhum e ela só vai conseguir contar com ela e ela mesma. E dependendo da situação que ela enfrentar na adolescência dela ou na vida adulta, pode ser que ela não tenha total estrutura para isso, porque está totalmente sozinha, não tem ninguém ali para estender a mão, ninguém ali para apoiar o ombro. E aí essa criança, ela se vê numa situação, essa criança quase adulta, né, ou até mesmo alguns adultos se vê numa situação aí extremamente difícil e se afogando em si mesmo, entendeu? E aí aonde entra a questão da... Desculpa, filha, mas só para eu completar. Completo. Aonde entra essa questão dos pais que estão introduzindo os filhos na questão do sexualismo muito cedo, eu nem diria um esmalte de glitter, uma maquiagem, nem isso, porque a criança faz isso porque as crianças querem se sentir bonitas, né? As meninas querem se vestir de princesa, os meninos querem se vestir de Homem-Aranha, de Batman, eles querem se sentir o protagonista da história, não é nem isso, nem é essa a questão, mas a questão do sexualizar em si, desce até o chão e bate a bunda e senta aqui e assim vai as outras letras que se seguem, as crianças não têm noção disso, mas o adulto que está vendo tem. E Sim. aí, às vezes, você está expondo essa criança a um olhar um pouco de um adulto que pode ter um problema, e esse problema se vir refletir na tua criança, essa criança você pegar força, essa criança começar a ser assediada, e aí abusada. A criança, por ser criança, não saber lidar com aquilo, e aí a gente volta de novo naquela questão da criança estar se afogando em si mesma. A criança pode não saber lidar com isso, a criança pode não saber nem sequer pedir ajuda numa situação Sim. como essa, entendeu? E ficar se sentindo envergonhada, então é bem complicado, você tem que tomar muito cuidado. É bem difícil, é bem polêmico isso, é uma situação que é bem difícil, e cada situação é uma situação, não dá pra gente generalizar a regra X, não dá para generalizar, é bem difícil isso. Só um adendo aqui, só um detalhe que você falou que as crianças que apanham, por ser a maioria, elas acabam tendo apoio. E esse apoio é simplesmente ter com quem compartilhar. Quando você vive Sim. coisas que a maior parte das pessoas vivem, vocês conseguem conversar sobre isso. E as crianças conversam sobre isso. Minha mãe me bateu, minha mãe me deixou de castigo. Tem um vídeo meu no YouTube que é cheio de comentário de adolescentes contando esse tipo de coisa. Ai, meu pai me proíbe isso. E um vai conversando com o outro. Aquilo ali virou um chat já, um grupo, e os adolescentes estão tudo lá reunidos, conversando nos comentários de um vídeo meu. Vira e mexe, eu recebo notificação desse vídeo. Acho que todo dia tem comentário lá e são dos adolescentes compartilhando um com os outros. Isso não significa que bater seja melhor, tá? Ah, então eu vou bater porque meu filho vai ter apoio. Isso não é verdade, assim, não é verdade no sentido de que então esse é o melhor. Ele até vai ter apoio, mas isso não significa que ele vai ter menos problema.
Ele vai continuar tendo problemas, ele vai continuar enfrentando problemas, muitos deles irreversíveis, inclusive, as consequências disso, muitas vezes irreversíveis. Então, isso que ela falou não é para te mostrar que, então é melhor bater, porque pelo menos vai ter apoio. Não faz isso. É melhor que você faça com consciência, com amor, com afeto, com limites, tudo mais, sem travas, para que o teu filho não precise ficar se apoiando em gente tão problemática quanto ele. Porque as pessoas, apesar de elas servirem uma de apoio para outra, elas são todas problemáticas. É problemático apoiando problemático, tá? E eles não chegam juntos em lugar nenhum. Eles só se consolam, mas não resolvem os problemas. Continuam traumatizados, continuam com dores emocionais que eles não têm a menor ideia de onde vêm, continuam com medo da vida, continuam sem conquistar os próprios sonhos, continuam sem chegar aonde eles queriam, porque, enfim, várias travas e vários traumas. Então, isso não significa que, então pelo menos vai ter apoio. Não, não é bom. Não significa que é a melhor opção. Não, De fato, não é. Se eu falei isso, Não, desculpa, não, desculpa, mas a questão é que é um pior que o outro, sabe? É você sair da frigideira e cair no fogo, é uma coisa. Nossa, é horrível você demais. não É horrível falou demais. que é um pior que o outro, mas você falou, pelo menos tem apoio, e eu não quero que as pessoas entendam que pelo menos tem apoio significa que então é melhor seguir esse caminho. Não é, tá, gente? Não é. O fato de você ter apoio não diminui as travas. Se diminuísse, a gente não teria tanta gente doente na sociedade, a gente não teria tanta gente infeliz. Por que as pessoas não chegam onde elas querem? Por que as pessoas não realizam sonhos? Por que as pessoas vivem em relacionamentos frustrados, em empregos deprimentes? Porque elas não possuem os recursos internos que elas precisam para construir mais, para serem mais, para ir mais longe. E isso vem, sim, da educação que essas pessoas receberam. Então, não é porque existe apoio, tá todo mundo fracassado junto, que tá tudo bem. Não tá. Vai estar todo mundo fracassado junto e não vai ter ninguém bem. Então, não significa que essa seja a melhor opção. Só para pontuar, eu não quero que as pessoas interpretem mal o que você falou. Eu entendi, mas é importante que as pessoas entendam também com a mesma clareza. Por isso que eu pontuei Sim, essa eu parte. não quis, se eu me empolguei aqui, porque eu não tenho muito costume, né, de falar, né? Então aí quando eu falo, eu termino metendo os pés pelas mãos, gente. Desculpa, perdão. Não, mas deu para Perdão, esse entender, espaço eu tá? deixo Deu para para ele. entender. Esse espaço eu tenho que deixar para ela, porque é ela que é a dona do baralho, que é ela que manja dos Paranauê tudo. Não sou eu. Eu cometi muitos erros e tenho a humildade, assim, tenho só agradecer pela filha que eu tenho, sabe? De conseguir ter olhado para isso e falado, mãe, vem cá, deixa eu te dar, até pela nossa relação, né, filha? Como nunca Sim. foi uma relação extremamente autoritária e muito colaborativa, né? Ela se sente na liberdade de me catar pela mão e Sim. falar, mãe, vem cá, É. deixa eu te falar uma coisinha. A nossa relação sempre foi boa, mas de uns anos para cá tem melhorado. Ficou cada vez melhor, assim, na medida da qual a gente foi trabalhando coisas que tinham Sim, pendentes para trabalhar. Só melhora, essa relação só melhora ao longo dos anos. É realmente sim. muito bom. Uma coisa que eu queria trazer é a diferença entre a vaidade da criança e a sexualização ou a adultização. Porque parecem ser a mesma coisa, mas não é. Uma criança vaidosa, como a Clara, que você falou, é uma criança sexualizada obrigatoriamente? É uma criança sexualizada? Adultizada e sexualizada são coisas diferentes. Sexualizada tem a ver, de fato, com sexo. E adultizada tem a ver com postura de adulto, com um olhar adulto, com uma postura de adulto. Acaba que as duas coisas andam juntos porque são os adultos, geralmente, que têm vida sexual ativa, né? Mas não são a mesma coisa. No caso da Clara, ela tem um gosto, uma vaidade adultizada no quesito dela querer parecer uma mulher, usar saltos, usar vestido, pintar as unhas, fazer o cabelo, essas coisas mais femininas, mais de mulher. Mas ela não é sexualizada. A gente não vê a Clara com roupas super curtas, fazendo quadradinho de 8 na internet. A gente não encontra esse tipo de imagem dela. Até pela mãe dela ser psicóloga, a Renata deve balancear isso, deve proteger de alguma forma, porque com certeza ela tem noção das consequências que uma adultização muito intensa, uma sexualização muito intensa pode trazer. Então, com certeza, a mãe dela deve tentar aí algum tipo de equilíbrio. Só que existe diferença entre essa criança sexualizada e adultizada para a criança que é vaidosa. Até porque vaidade existem de vários tipos. Existe a menina vaidosa, que nesse quesito, assim, nesse mundo da Clara, que é uma menina mais adulta, assim, que tem uma postura mais adulta, e existe a vaidade
da princesa, daquela menina que quer lacinho, que quer o sapato com glitter, também é uma vaidade, ela quer uma bolsinha de bonequinha rosinha, também é uma vaidade, mas é uma vaidade mais princesa. O que eu quero trazer aqui, o que eu quero mostrar é que a vaidade existe em nuances diferentes. Você pode ter uma filha super vaidosa que quer se vestir de adulta, e você pode ter uma filha super vaidosa, ela quer um vestido longo da Cinderela, o cabelo da Frozen, que também é uma vaidade, também é um desejo de se sentir bonita e pertencente, copiar os personagens que ela tá vendo, né? E se essa criança quiser se vestir de Batman? Se essa menina quiser se vestir de Batman, se quiser vestir de Homem-Aranha? Também é se o universo dela não for... Também é uma vaidade de se sentir heroína, uma vaidade de se sentir forte, de se sentir importante, de se sentir pertencente. Porque, na realidade, os heróis, as crianças gostam dos heróis, né? Sem colocando aqui menino ou menina, porque eles são fortes, eles são corajosos, eles são altruístas, eles são bondosos. Os heróis são cheios de qualidades aí que a gente admira e que a gente gosta, e que não tem problema nenhum se ela quiser se vestir de Batman, não tem problema nenhum nisso. Mesmo, ela só quer entender que existe nela as mesmas qualidades que existem no herói. Eles gostam do herói por causa disso. É por isso que eles não gostam dos vilões, geralmente. Eles gostam dos heróis, porque eles gostam das qualidades dos heróis. Olha como ele é corajoso, como ele é forte, como ele é destemido, como ele é gentil. Então, isso é bom. As crianças aprendem qualidades enormes olhando para os heróis, copiando os heróis. Isso é bem legal. Isso é uma das coisas mais fantásticas que esse mundo da fantasia assim provém. E é realmente muito bacana que isso funcione dessa forma. E tudo isso é uma vaidade. Mas não é uma vaidade doentia, não é uma vaidade problemática. Ai, minha filha gosta de pintar unha, é um problema? Não é um problema, principalmente se ela vê você pintando a unha. E tudo bem você pintar a sua unha. Só que aí a sua filha vê e ela quer fazer igual. E tudo bem, ok. Uma criança de unha pintada não tem o mesmo impacto social de uma criança dançando funk. Uma criança com esmalte rosa, de glitter na unha, não tem o mesmo teor sexual que uma criança de mini shortinhos rebolando a bunda. Não tem, simplesmente não tem. Então, não é a existência da vaidade, é para onde que essa vaidade está direcionada. Uma menina vestida de Cinderela, se sentindo uma princesa, é uma vaidade completamente diferente da menina estar de mini saia, mostrando o fundo da calcinha rebolando. Entende? As duas são vaidosas de um jeito completamente diferente, transmitindo uma imagem diferente, uma comunicação diferente. Então, não é que a gente tem que tirar a vaidade da criança. A criança tem que viver suja, porque é criança, não pode se arrumar, não pode querer a roupa bonitinha. Não é nada disso. É para onde que essa vaidade está direcionada. Ai, minha filha gosta de fazer trança no cabelo. Ok? Qual que é o problema? Ai, minha filha gosta de pintar unha. Tá bom, minha filha gosta de usar batom. Legal. É importante somente que a maquiagem que a sua criança use seja para criança, né? Não usar as de adultos, porque são muito fortes, são pigmentos, são cosméticos muito fortes. Usar maquiagens que sejam adaptadas para a pele da criança. E, eventualmente, ainda vem com aqueles produtos de protetor solar, contra a velhice. Isso é muito forte para criança, sim, né? Sim, mas tem vários produtos. A Avon, por exemplo, tem uma linha de esmalte infantil que sai com água. Que é uma linha lá toda antialérgica, tudo mais, sai com água. Você esfrega um pouquinho, ela sai com água. Então, existem esses produtos para criança e eles não são um problema. O problema é a adultização, o problema é a sexualização. Um paralelo que eu gosto de fazer é o seguinte: ninguém vê uma menina de 5 anos brincando de boneca e acha que essa menina está pronta para ser mãe. A gente não olha para uma criança e fala, ai, tá brincando de boneca, quando que você vai ter um filho? Ninguém pergunta isso para uma criança. Ninguém vê um menino brincando de carrinho e fala, nossa, eu vou dar um Porsche para ele que ele já tá podendo dirigir. É criança brincando. A criança que tá passando batom tá brincando. Ela tá brincando. E é importante que a gente não coloque peso nessa vaidade no sentido de cobrança. Olha, mas tem que andar de batom, tem que pintar a unha, tem que usar lacinho, não tem que nada. Ela pode se ela quiser, mas não tem que nada no sentido de obrigação. É importante que a gente não imponha isso como uma obrigação, mas menina tem que andar de esmalte, menina tem que brincar. Se ela quer brincar de esmalte, legal. Se ela quer brincar com terra, encher a unha de terra, legal também. O importante é deixar eles livres para eles brincarem e não ficar cobrando deles uma vaidade que não faz sentido que uma criança tenha. Mas se ela naturalmente tiver, ok, a gente pode deixar livre para que eles brinquem disso sem adultizar,
sem cobrar, sabe? Ai, mas mocinha não se comporta assim. Ela não é uma mocinha, ela é uma criança. Criança se comporta como criança. Ai, mas menino não faz isso. Primeiro que não tem essa de menina, menino, né? Criança é criança e acabou. Eles se comportam de maneiras muito parecidas, mudando algumas coisas ali, algumas preferências, mas toda criança corre, toda criança pula, toda criança grita, toda criança quer brincar. Pode ser que eles queiram brincar de brincadeiras diferentes, mas toda criança brinca, ainda que de brincadeiras diferentes. Então, eles têm uma essência parecida, independente do sexo. Ah, mas meu filho só brinca de carrinho, minha filha só brinca de boneca. Ok, brincadeiras diferentes, mas os dois estão brincando. Na essência é a mesma coisa, estão brincando. Então, não cobrar da criança essa vaidade, menina não se comporta assim, mocinha não se comporta assim, deixar a criança ser criança e deixar a criança livre para explorar a vaidade dela sem adultizar, sem sexualizar, sabe? Sabendo orientar, sabendo levar isso com leveza e não para um lado que possa trazer consequências ruins mais para frente, porque é o que você falou, vai acabar despertando sexualmente mais cedo, tudo mais, e nada disso tem nenhum benefício, nenhum benefício. E é muito importante que quando começar, quando essa sexualidade começar a aflorar naturalmente, porque vai acontecer, não é porque você não incentiva que não vai acontecer. Eu não brinco mais de boneca, por exemplo. Passou, tá? Gente, passou, passou. Demorou, mas passou. Chega uma hora que. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Ela é aquele tipo de pessoa que ela olha bem que brinquedo legal, ela ainda me Gente, manda, sim, tá, gente? Ela printa e me eu manda. Olha bem que continuo brinquedo sendo, legal. continuo gostando de brinquedo. Eu ainda vejo cozinha, assim, de menina, de boneca, ainda acho o máximo, é verdade. Eu ainda gosto dessas coisas. Não brinco, mas acho o máximo. Eu gosto de brinquedo, é verdade isso. Olha que brinquedo legal. Gente, mas você tem que entender que, enquanto educadora, eu entendo o valor do Você trabalha brinquedo. com isso hoje, tá? Ótima desculpa, ótima Você me desculpa. deixa gostar de brinquedo porque eu sou educadora, você não tá entendendo. Eu tenho minhas desculpas para dar. A questão aqui é que, incentivando ou não, uma hora vai acontecer, porque a natureza seguindo o seu curso, e uma hora vai acontecer. A espécie tem que continuar, e para a espécie continuar, a reprodução tem que acontecer. Para a reprodução acontecer, a maturidade sexual tem que acontecer. Então, vai acontecer. Quando você começar a perceber os primeiros sinais de que isso está acontecendo, é importante que você inicie um processo de educação sexual. E com educação sexual, eu não estou dizendo para você ensinar o seu filho a ter relações sexuais. Para oferecer para essa criança, que já não é mais criança, né, para esse adolescente, informações para que ele consiga se proteger, informações para que ele consiga saber onde ele está se metendo. Porque se essa menina não souber que relações sexuais engravidam, pode ser que ela engravide e nem entenda como. Ah, isso não existe. Existe. Existem inúmeras meninas que engravidam na primeira relação sexual e elas não sabiam que corriam esse risco. Tem gente que não sabe que corre esse risco desde a primeira relação sexual. Sabe, se você não falar para os meninos que eles também são responsáveis pelos filhos que eles fizeram, a gente vai ter mais casos aí de criança abandonada pelo pai, porque o homem acha que não é problema dele, quem engravidou foi a mulher, ele cai fora, como se ela tivesse feito aquele filho sozinha. Então, cabe aos adultos, cabem aos pais educar essa criança no sentido de, relação sexual engravida, tá? Toda relação sexual pode engravidar. O único jeito 100% eficiente de você não engravidar é celibato. Camisinha pode falhar, pílula pode falhar, vários métodos aí pode falhar. Inclusive, eu mesma existo por causa de uma falha de anticoncepcional. Minha mãe tomava anticoncepcional É quando mesmo. engravidou de mim. Então, assim, nada é 100% garantido, só o celibato. E isso não significa que você não possa ter relações sexuais, significa que você tem que ter responsabilidade e entender as consequências daquilo, que aqui pode ser que falhe, e se proteger ao máximo, né? Evitar que aquela falha aconteça. E não só por uma questão de gravidez, que assim, filho, apesar de ser uma coisa muito grande, uma coisa muito impactante, não é necessariamente uma coisa ruim. Agora, doença é. Você pegar uma doença por falta de informação, sabe? Uma doença que não tem cura, que vai te abalar aí pro resto da vida porque você não sabia, é extremamente cruel, sabe? É extremamente triste que isso ainda aconteça. Então, além de dizer para E eles assim, que filhos podem passar a existir a partir disso, que doenças existem, que muitas não têm cura e que pode ser, que muitas levam a óbito, sabe? Então, você precisa informar os seus filhos no primeiro sinal
de que eles estão amadurecendo sexualmente para usar anticoncepcional, para usar camisinha, para não ceder coisas que eles não querem. É muito importante que, principalmente as meninas, né, devido ao machismo que a gente tem na sociedade, que elas sejam informadas que não é normal você ter uma relação sexual não consensual, que isso é crime, que isso é assédio, que isso é estupro. Então, ela não tem que ceder quando ela não quer, que o cara não tem direito de passar a mão nela se ela não está confortável, que o cara não tem direito. E isso você precisa falar, porque não é óbvio. Tem muita mulher que é abusada, passa uma década e ela vai descobrir só depois de 10 anos, 15 anos, que aquilo foi abuso. Porque eles não sabem, porque ninguém explicou para aquele adolescente, para aquela criança, o que isso significa. Eu cresci ouvindo da minha mãe, olha, você não tem que fazer nada que você não queira. Você não tem que fazer nada que você não queira. E para mim, não era normal uma pessoa me forçar. Peraí, eu não tenho que fazer nada que eu não quero. Só que eu fui ensinada a isso. Houve ali uma educação para isso, sabe? Eu sempre soube que relações sexuais engravidam. Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Seu filho não sabe disso. A criança não sabe disso, alguém vai precisar contar. Ou ela vai descobrir na rua com os amigos, e aí você não tem controle de como essa informação vai chegar para ela, ou você conta em casa. Descobrir na rua é um E assim, perigo, porque detalhe. você não sabe quem vai contar, nem como vai contar. Você contar em casa é a única segurança que você tem que a informação certa vai chegar para o seu filho da maneira certa, da maneira mais suave, mais tranquila possível. E detalhe, eu lembro uma vez que eu estava limpando o fogão. Eu lembro, foi tão marcante para mim que eu lembro da cena. Eu estava limpando o fogão, a Isa entra da escola e passa, oi mãe, eu falo, oi mãe. Aí eu falo, oi, aí ela volta, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu falo, o que foi? Eu tava limpando o fogão. Sabe quando você tá com as boquinhas do fogão assim na mão, assim, tirando assim? Eu tava assim, limpando. Aí o que foi? Ela falou assim, é verdade que a fulaninha falou, não vou dizer o nome aqui, a fulaninha falou que quando a gente for transar com alguém, a gente não precisa se preocupar, porque da primeira vez nada dá errado. A gente não pode engravidar da primeira vez. Eu parei tudo, fiquei olhando pra cara dela, eu falei, como é que é? Repete a pergunta? Eu tava tão fora do contexto, porque eu não. Foi ali naquele momento que me deu um estalo de que eu falei, nossa, olha os assuntos que já estão surgindo entre elas. E você brincava de boneca, cara. 2 dias atrás você estava no pátio brincando de boneca com as meninas. De repente você entra me fazendo essa pergunta. Ou seja, você estava sendo exposta já àquele tipo de coisa. E ali a gente sentou e conversou sobre aquilo, entendeu? Eu falei, não é a quantidade de vezes, entendeu? É o seu organismo estar preparado para isso ou não. Então, aí tem todo o ciclo. E aí eu expliquei aquilo e você veio me questionando. Não, porque na escola, porque já tinha tido algumas aulas assim na escola e você veio esclarecendo. E eu saí daquela conversa com 2 coisas que ficaram muito claras para mim. Uma, a nossa relação extremamente boa, confortável, confiável, a ponto de você ter vindo tirar dúvida comigo. Me deu aquele uau, alívio, eu consegui estar orientando. E outra, eu não tenho noção nenhuma do que está acontecendo do lado de lá. Não tem controle nenhum. Contar, desculpa a expressão, fudeu, entendeu? Não tem controle nenhum. Essa é a importância de você criar uma boa relação com seus filhos, para que no momento que eles tenham uma dúvida, eles não vão perguntar para o coleguinha que sabe menos que eles. Eles vão perguntar para você. Mãe, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é assim mesmo. E como qualquer criança, como qualquer desenvolvimento saudável, eu passei por essas perguntas. De onde vêm os bebês, como que os bebês entram na barriga da mãe, se relação sexual dói. A criança, enquanto ela não tem sexualidade formada ainda, né, quando isso não está aflorado, para ela, o ato sexual é um ato de violência. Tanto é que é crime você ter relações sexuais na frente de uma criança. Porque eles não interpretam aquilo de maneira nenhuma como algo bom. Para eles, é um ato de extrema violência, que inclusive causa traumas seríssimos para a criança. Então, ela não entende aquilo como algo bom. E é muito comum. Os adolescentes, né, as crianças, antes de iniciarem a vida sexual, acharem que dói, acharem que é uma coisa horrível. Porque para eles eles não estão prontos para isso ainda. Não estão prontos, né? Eu lembro quando você comentou eu comigo, lembro de falou, ter essa dúvida, assim, falando, nossa, nossa, mas parece horrível. Doeu, não sei o quê. Sim. Entendeu? E eu perguntava, mas vai doer? Lembra da minha resposta? Lembra da minha resposta? Falei assim, doeu porque Sim, doeu porque ela não estava. É verdade. Doeu porque não era o momento dela. Ela forçou. As minhas amigas fizeram tudo primeiro que eu. E elas contavam e eu só observava, só ouvia, né? E elas contavam, ai, dói, ai, sangue. Eu tinha muito receio disso. O que eu fiz? Perguntei pra minha mãe. Mãe, olha, a fulana falou que dói e sangra. Tipo, doer e sangrar não me parece ser uma coisa muito boa. Eu tenho mesmo que fazer isso? Sabe, eu tenho que passar por isso. Ó, e a conversa sempre ia nesse momento, assim, se você não estiver se sentindo à vontade, confiante, vai doer, porque você vai ficar, vai travar na hora, vai doer.
Então, só faz quando você tiver com vontade, só faz quando você estiver pronta para isso, entendeu? Porque vai Mas ser olha bom o para os dois nível de lados. confiança, de abertura e de leveza, porque muitos pais na sua situação poderiam falar: para de falar nisso, menina, não pode falar essas coisas, não é para falar nessas coisas. E aí você não responde a dúvida da pessoa, do seu adolescente, do seu filho, ele continua com a dúvida lá, aquilo vira um tabu, ele entende que não pode falar com você sobre esse assunto, para quem que ele vai perguntar? Ou para o Google ou para os amigos. Quanta informação tem na internet? Você controla o que tem na internet? Não controla. A pior coisa que você deixa, que você pode deixar acontecer, é o seu filho obter esse tipo de informação com terceiros. Porque as pessoas vão falar o que quiserem para ele. E você não tem o menor controle. Você não vai ter Então, você ter controle. uma relação saudável e leveza para tratar desses assuntos em casa é de extrema importância. Porque se ele não puder perguntar para alguém, ele vai perguntar para outra pessoa. E se isso vira um tabu dentro da sua casa, um assunto que não pode, que é proibido, que não pode ser dito, você começa a gerar mais perguntas, mais questionamento e mais curiosidade. Mas por que que não pode? O fato de eu ter crescido ouvindo que quando eu estivesse pronta ia acontecer naturalmente, sem dor, de uma forma simples, de uma forma leve, fez com que eu iniciasse a minha vida sexual 4 anos mais tarde do que as minhas amigas. 4 anos mais tarde do que as minhas amigas. 4 anos não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, elas começaram ali com 13, 14 anos, algumas com 12 anos, e que é uma criança, ainda 12 anos é praticamente uma criança ainda, e esse processo. Você Eu brincava de brincava de boneca nessa boneca nessa idade. idade, sim. Eu fui me interessar pelos meninos, né? Enfim, fui iniciar a começar a namorar mesmo, a ter interesse nessas coisas. Eu tinha 17. Eu era quase maior de idade quando eu estava começando a me interessar por isso, começando, eu já era quase adulta. Quando eu estava É mesmo. começando, talvez os É mesmo. meninos tenham algo para me oferecer de repente, porque antes disso eu falava que eles eram fedidos. Não, mãe, eu não gosto dos meninos, não, eles fedem. Eu leio isso que eu ia comentar agora, Sim, mas eu eles falava pedem. que eles fediam. Não, mãe, os meninos fedem. Porque menino é mais porquinho mesmo, né? Eles viviam suado de jogar bola e tudo mais. Eu olhava, não, eles fedem. Eu não tinha interesse nenhum mesmo neles. Então eu já era quase adulta no momento em que eu fui despertar pra querer namorar essas coisas. E eu não perdi nada com isso. Absolutamente nada. Eu não sou menos saudável, eu não sou frustrada, eu não, sabe, eu não engravidei na adolescência. Eu não peguei nenhuma doença, não precisei esconder nada da minha mãe, levava tudo meus namoradinhos em casa. Foi tão Não é leve, foi tão mesmo? bom. A gente tem a vida inteira aí para manter relações sexuais, para ter filho. Por que que eu preciso ter filho com 15 anos? Não precisa, deixa eu viver essa fase que passa e não volta mais, e não volta mais, sabe? Então, foi leve, foi de um Mas, jeito tão mas gostoso, assim, tão tranquilo nesse aspecto, assim, foi tão tranquilo que é como tem que ser, foi como tem que ser. Eu realmente fiz as coisas um pouco mais tarde, mas porque era meu desenvolvimento para esse aspecto foi mais tarde. E é tão importante que você não force, que você tenha essa leveza para levar as coisas, para deixar que o seu filho cresça na hora dele, no tempo dele, assim como eles nascem também no tempo dele. Tem bebê que nasce de 38 semanas e bebê que nasce de 42, porque o organismo deles são diferentes, são crianças diferentes. Então, isso é de muita relevância, levar com essa leveza e não adultizar a criança, não sexualizar a criança, entender que é normal que ela tenha uma vaidade que não seja sexualizada, né? O Henry, o filho mais velho do meu tio, ele é um príncipe. Ele é naturalmente um príncipe. Ele gosta de estar arrumadinho, engomadinho. Ele gosta, assim, ele se sente bem de estar arrumadinho, engomadinho. Já o irmão dele, se tiver de roupa, tá ruim. Então, é isso, é deixar com que a criança cresça. até, até no jeito de andar. O meu menino, eu costumo chamar o Thiago de mamute. Eu falo, meu mamute. Um Porque mamutinho. o Thiago tá andando nos corredores, você percebe o Thiago Tum, andando nos tum, tum. corredores, porque parece um mamute andando. Blá, 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 blá. Os meninos do meu irmão, o O Henry, Henry você não flutua. sente o Henry É. andando. O Henry, ele flutua. Ele flutua, ele pisa com as pontas dos pés. Você não sabe que o Henry tá chegando. Agora, o meu menino, o Gerard, que é o do meio, e o pequenininho, que tá aprendendo a andar agora, parece um mamute correndo. Você ouve as crianças andando, você já sabe, lá vem um mamutinho já. Parece que tem 50 crianças junto com ele. E é uma criança só. Então, eles têm mesmo as Tem. características próprias deles, né? Cada um tem a sua característica. Mas, Síria, voltando a falar aí dessa E a sua questão vaidade. Porque Henry
Em A é um sua característica, a príncipe, sua vaidade, gosta de sim. estar engomadinho, bonitinho. Já o Thiago, que é o mamutinho, a vaidade dele é o cabelo dele cortado, é o tênis colorido dele, que não é uma vaidade que eu considero muito bonita, mas até aí é só a minha opinião. Para ele é lindo. E ele corta Sim, aquele eu cabelo dele, faz uma linha no meio da cabeça, assim. Eu fico olhando e falo, mas qual a necessidade? Ele bem isso. adora. Então você percebe que existe uma vaidade Ele acha o nele máximo. também. E são vaidades diferentes, mas nenhuma adultizada. Tá de pijama, porque ele usa aqueles uniformes dos times Mas europeus, para que ele é pra a mim é vaidade dele. pijama. E eu falo pra ele é uma. Ele, mãe, como assim? Aí ele cata o símbolo e beija, porque isso daqui é do fulano, mãe, porque fulano faz isso. Aí eu fico olhando e falo, tá bom, e esse você tira esse pijama quando? Entendeu? Porque se deixa, ele só veste isso. Ele tem um monte, aí o pai dele também incentiva, porque o pai dele compra. E aí ele chega, cada vez que ele chega aqui em casa, ele chega com mais pijama. Eu falo, nossa, mas você vai sair, não tem uma roupa pra sair? Meu Deus do céu, que absurdo. E ele, como não, mãe? Essa roupa é de não sei o quê. E ele acha o máximo. E é a vaidade Sim. dele, entendeu? Eu concordo 100%? Não, eu deixo bem claro qual é a minha opinião ali, mas tudo bem, eu respeito a Sim. dele também, entendeu? E quem tá passando, filha, quem já tá no meio desse problema, já tá tendo uma criança que tá nessa situação, tá tomando consciência disso agora e quer fazer algo a respeito, tem algum caminho? Se a sua Tem criança algo já que pode ser vem nesse feito? processo de adultização, de sexualização, o que você pode fazer é cortar os estímulos, passar a não estimular dentro de casa, não estimula. Você não tem que pôr essas roupas. É proibir de ouvir, por exemplo? Proibir de ouvir, por exemplo? Não Não proibir é de vestir uma as roupas, é questão, isso? não é uma Proibir, questão de será que é o proibir, é uma caminho? questão de não estimular. Proibir é você falar, você não vai pôr e pronto. Não estimular é você falar, filho, essa roupa não é legal, você tem certeza que você quer colocar essa? Vamos colocar outra que é mais bacana. Essa daqui, sabe, é muito curta, você não consegue brincar confortável. Vamos pôr uma roupa que você consiga brincar, vamos pôr essa daqui do personagem tal, e não sei o que, não sei o que lá. Isso é estímulo, é diferente de proibir, não vai pôr e ponto, vou jogar fora. Então você corta os estímulos, que não é a mesma coisa que proibir. Você corta os estímulos negativos você corta, os estímulos positivos você incentiva. Então, quando você vê um manequim na loja com uma roupa que você acha legal, comenta: olha, filha, que lindo, você gosta desse, desse, desse. Começa a colocar na cabeça da criança o que você deseja, começa a mostrar a outras crianças na rua. Olha o vestido daquela menina, filha, que bonitinha, de florzinha. Sabe, você começa a incentivar o comportamento que você quer. Porque é isso, quanto mais você incentiva o comportamento que você quer, mais ele aflora. Então é isso que eu estou falando de estímulo. Estimula para aquilo que você quer. Então, se você quer que a sua filha use determinada roupa que você acha adequado para ela, não é forçar, é estimular. Falar, olha, esse é bonito, vamos usar esse. Aí a mamãe põe roupa tal e você vai combinando, tudo mais. Você vai estimulando dessa forma. Então, começa daí, cortar os estímulos, incentivar a criança para que ela brinque, e na medida do que for possível, porque não dá para cortar 100%, você diminui as. Me fugiu a palavra, perdão. Você diminui as referências negativas. Então, se você tem aquela tia que estimula a criança a ouvir funk, é legal dar um tempo daquela tia. Ficar um mês assim, sem ver aquela tia. Estou dizendo para sempre, mais um mês para dar uma reduzida, dar uma baixada naquilo. Então, se você tem aquele tipo de festa que você costuma levar o seu filho, vamos para outro lugar de repente, sabe? Não estou falando de uma festa que teu filho vai sozinho, teu filho adolescente vai sozinho. Estou falando que você costuma levar a sua criança. Então leva em outro lugar, vamos fazer diferente. Se você ouve esse tipo de música na sua casa, quem sabe trocar para outras músicas. Você pode ouvir, mas aí ouve sozinha, sem o teu filho junto, sabe? Quando ele estiver junto, troca para outros tipos de música que sejam um pouco mais adequados para ele. Controlar o que a criança está assistindo, porque tem desenho, tem novela, tem muita coisa na televisão, na internet que não é adequado. Então você dá essa controlada, olha, vamos assistir esse, porque esse é para tua idade. Você vai direcionando assim, vai diminuindo os estímulos negativos, aumentando os positivos, as referências que são negativas na medida do possível você vai diminuindo, aquela amiguinha da tua filha que é toda, sabe, de sainha curta, que você percebe que exerce tal influência, talvez seja bom não visitar essa amiga com tanta frequência. Eu não falo corta a amizade com a menina, mas pelo menos nesse começo, para você retomar as rédeas da situação, que tal não visitar tanto essa amiguinha, visita outra? Não precisa cortar os laços, mas diminuir, pelo menos no começo, até você retomar as rédeas, sabe?
E aí você vai trabalhando dessa forma, porque não tem como você evitar 100%. Tá no mundo, você vai entrar numa loja, vai estar tocando funk, seu filho vai ouvir. Você vai passar um comercial na televisão que você não estava esperando e vai estar lá. Você vai passar na rua e vai ter alguém ouvindo no carro, vai ter alguém dançando na calçada. Tá no mundo, não dá pra gente evitar 100%, mas a gente controla o tipo de estímulo que a criança recebe em casa. E o tipo de educação e de estímulo que ela está recebendo em casa vai impactar na formação do caráter e da personalidade dela muito mais do que a rua. Até porque ela tem um maior convívio com as pessoas que estão em casa do que com as pessoas que estão na rua. Então você tem que ser na vida do seu filho a referência boa, a referência que você quer que ele tenha, para que ele consiga ter essa comparação e na medida em que ele for crescendo e for aprendendo a fazer escolhas, ele mesmo vai inclinar ou para um lado ou para o outro, mas pelo menos de forma consciente, porque é o que eu comecei dizendo, o problema não é você ouvir funk, o problema não é você ser adulto e dançar funk, o problema é a criança que não sabe o que está dizendo nessa letra, que não tem poder de escolha, que não entende o que está acontecendo, fazer isso porque acha engraçadinho. É diferente de uma mulher adulta decidir, não, hoje eu vou no baile funk com a bunda de fora. Vai, você é adulto e o corpo é seu, vai. Mas a criança não tem essa clareza. Então o problema não é o teu filho crescer e de repente ir numa festa ou outra, ou se vestir assim ou assado quando tiver condições de ponderar e escolher e saber as consequências daquilo. A questão é a criança que não tem essa capacidade ainda. Então, aí, reduzindo na medida que der, sabendo que não dá para enfiar o filho numa bolha e proteger do mundo, mas que você consegue ser na vida do seu filho uma influência positiva e mostrar para ele outras coisas. Ah, existe o funk? Existe, mas olha, existe o rock, existe o jazz, existe a bossa nova, existe o sertanejo, existe não sei o quê, existe não sei o que lá, e aí vai embora. Tantas músicas, sabe? Não precisa se prender numa só. Mostra de tudo e deixa a criança ir formando os gostos dela, para quando ela tiver adulta, ela poder escolher. A questão é escolher, é você ter a possibilidade de escolha. Se você escolheu, tá tudo bem. A questão é que a criança não está pronta para escolher ainda, então tem que ir formando aos poucos. Deu para entender? O Tiago, ele fala que as músicas que eu ouço são músicas de velho. Aí outro dia ele acorda de manhã e passa pela porta do meu quarto cantando Legião Urbana. E aí ele passou cantando, foi para um lado, foi para o outro e voltou cantando. Aí eu saí do quarto atrás dele cantando junto com ele. Aí ele para, olha pra minha cara, ele tá vendo o que você faz comigo? Olha o que a sua influência faz comigo. Eu tô gostando de música de velho. Aí eu só vejo progresso, só vejo evolução. Mas Então, está assim, ele cantando, tinha está percebido grudando que ele estava nele. cantando. Não, o que eu quero dizer é que ele não aceita, não é aceitável. Tipo, olha, essa música é boa e você tem que ouvir, vamos ouvir junto. Ele, quando toca, ele fala, nossa, que música ruim, música de velho, não sei o quê. Só que em algum momento aquilo colou nele ao ponto de que ele estava cantando. Ele adora Cazuza. Ele adora Cazuza. E se você falar para ele, você adora Cazuza, ele, eu não gosto dessas músicas de velho, eu não gosto, entendeu? Só que ele gosta, ele bota na playlist dele tem, ele ouve, ele canta, Ele entendeu? só Mas ele não não admite. assume Mas tudo bem, tá que formando o canta, ele caráter só não igual. admite. Ok, tá Ah, formando. E uma coisa, só uma consulta agora, literalmente uma consulta. Quando você gostava muito de se vestir de princesa, então, naturalmente, as princesas tinham aquelas saias bufantes, parece um bolo. e você queria, parece um bolo, e você queria estar de saia o tempo inteiro, queria estar vestida daquele jeito o tempo inteiro. Aí nós íamos brincar no parquinho de panelinha, lá na areia, lá, que era uma coisa que você gostava muito, e que inclusive era o meu momento de estudar. Eu te deixava lá, eu sentava do outro lado ali, ficava estudando, e você queria ir vestida daquele jeito. Então eu usava o momento. Aí eu falava assim, você não pode ir vestida de princesa. Aí você, mas mãe, eu sou uma princesa. Eu falei, aí você já viu a princesa brincando, sentada na areia brincando? Aí você me respondia, não. Eu falei, então você não pode ir vestida de princesa, você vai vestida normal. Aí depois que você brincar, você se veste de princesa, porque se você fosse vestir de princesa, tem que se comportar que nem princesa. Porque ainda tem aquela questão, né? Sentar de saia, de perna aberta, tudo aquele negócio. Como é que você vai brincar na areia? Como que era a Isa brincando na areia? Ela senta na areia, abre as pernas, bota uma panelinha no meio e brinca. E eu tô num parque, tem um monte de gente em volta. Eu não sei quem lê observa as crianças. Olha a exposição que ela tá tendo. Então, precisava de pelo menos estar com uma bermudinha, né? Um Sim. shortinho ali no meio do joelho. E aí eu usava disso. Eu falava assim pra você. Tanto que você não. Acho que você não tem recordação de eu falar pra você, fecha as pernas, menina, né? Acho que você não tem esse tipo de Não, não tenho recordação. mesmo. Mas eu usava do momento. Você quer se vestir como princesa, tem que se comportar como princesa, né? Não vai dar pra sentar no chão. Aí você falava, é verdade. Mas a gente pode levar a roupa pra vestir depois, quando eu vim embora? Eu falo, pode. Eu não vim embora, você veste. Então, será que com as meninas que querem se montar como dançarina de funk,
o tempo inteiro, do mesmo jeito que outras gostariam de estar se sentindo como princesa, dá para usar isso? Tipo, não é esse momento? Dá. Será que... Dá para usar isso. Dá Ao para mesmo usar tempo, isso você está sim. admitindo que existe um momento para aquilo, tá? Assim, Mas então... para tudo existe um momento. Você não usa roupa de gala para ir no supermercado, você usa para ir num casamento. Você também não vai num casamento de moletom, mas você pode ir no supermercado de moletom. Para todas as roupas existe um momento. Você usa pijama para dormir, você usa toalha quando você sai do banho. Então não é, ai, nossa, essa roupa tem momento. Toda roupa tem momento. Absolutamente toda roupa tem momento. Você não usa lingerie para ir trabalhar, mas você pode usar numa noite com o seu marido, namorado, esposo, o que for, enfim, peguete, crush e por aí vai. Então, todas as roupas, absolutamente todas as roupas têm momento. Então, tem hora que você vai poder estar com uma determinada roupa e tem hora que não. E isso faz parte. Tem hora que cabe se vestir de vestido longo, bufante, e tem hora que não. Realmente, para brincar na areia é complicado, né? E você entendia, eu não tinha problema com você disso, não, com o combinado Sim, de porque você era levar a roupa explicado, você depois. percebe? Percebe como não é uma proibição, você não vai, ponto. Era explicado, olha, a gente vai brincar na areia, você quer realmente sujar todo o seu vestido de princesa de areia? Vestido de princesa é bonito, é brilhante, é limpinho, a gente não quer sujar de areia, né? Vamos pôr uma roupa aqui que não tem problema de estragar, de sujar, de molhar. Então, sim, você contextualiza, porque contextualizar a roupa é uma coisa que existe no mundo adulto. Você não vai num casamento de ninguém de moletom, mas você pode ir no mercado, ok, tá tudo bem, sabe? Você não vai no mercado vestido de noiva. Então, assim, as roupas também possuem contextos. Você não sai por aí de biquíni, geralmente, né? Pode ter quem faça no caso do biquíni, mas geralmente você não faz isso. Você não vai trabalhar de maiô. E você não vai pra praia de social. Então, as roupas têm sim contexto. Entendi. Então, acho que isso vira uma ótima dica, porque na prática, pelo menos para mim, funcionava. Sim, é uma e dica funciona pro seu excelente. irmão também, quando ele quer sair de pijama. Dependendo de alguns lugares que ele quer. Nossa, mas você tá indo assim? Funciona com ele também. Ele é meio sobre reclamações, né? Uma coisa. Mas eu não li. Olha só como vai mudando, contextualizando das crianças. Tudo bem que você era mais nova quando acontecia isso, mas o Thiago, hoje de 11 anos, mas eu não ligo porque as pessoas vão pensar de mim. E o que tem que as pessoas vão achar que tá ruim a minha roupa? Que autoestima, hein? Pois é, aí você fala para ele, mas Thiago, é aniversário da sua avó, a gente vai naquele restaurante importante, você vai realmente entrar ali de pijama? Ele, mas eu não ligo, mãe. E não é um pijama, isso aqui é a roupa do fulano de tal. Eu falei, então tá bom, então põe pelo menos uma calça jeans, né? Coloca pelo menos uma calça, né, Thiago? Não precisa ir com esse bermuda, com esses shorts. Você vai equilibrando. E aí ele fala, eu não ligo. Aí eu falo assim, não, realmente você não tem que ligar, só que as pessoas olham e as pessoas julgam. E aí, esse é o momento em que você quer que a sua avó olhe para você e fala, nossa, olha como ele veio arrumado para mim, olha o presente que ele está me dando. Ele se preocupou em estar tá bem vestido para mim, porque a minha mãe é uma das pessoas que se liga nisso, tá? Minha mãe, ela chega ao ponto de reparar na roupa das pessoas, sabe se a pessoa repete roupa ou não. E aí você quer realmente que a sua avó olhe para você e fala que você veio como se não tivesse importância, que você levantou da cama e veio? Ou você quer que ela realmente olhe para você e fala, nossa, mas ele se preocupou e tudo mais? Como que você quer isso? Porque isso para sua avó também é um presente. Tem um outro ponto. Aí ele vai, e aí, como a minha mãe não podia deixar de passar, ela fala, nossa, como você tá bonita. Ele olha para mim todo orgulhoso. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Mas tem uma reclamaçãozinha antes. Tem um outro ponto, que a roupa que você usa é a comunicação que você emite. Né? No mundo da moda, isso é extremamente forte. A roupa é a sua primeira. Antes de você abrir a boca, a pessoa olha para você, ela olha para sua roupa, ela olha para como você está vestido. É inegável que você passe uma comunicação com a forma que você se veste. A gente consegue saber se uma pessoa está elegante, se uma pessoa está desarrumada, se uma pessoa está descontraída pela roupa que ela está usando. Então, a comunicação que você quer emitir também vai da roupa que você vai usar. Ninguém vai visitar um cliente importante de pijama, porque você quer que o cliente feche o negócio, você quer que o cliente goste de você e entenda que você está ali comprometido com ele. Então, você não vai visitar um cliente de pijama, essa não é a comunicação que você quer emitir. Então, tem isso também. Isso é um negócio que é tão importante que eu não vejo TV, né? Então, eu tenho poucas oportunidades de ter conhecimento do que está acontecendo da mídia, assim. E ontem, na hora que eu estava me despedindo das crianças, a minha cunhada estava assistindo um programa onde um casal estava fazendo uma consultoria com moça
se vestir, da forma que ela se vestia. Roupas assim muito decotadas, muito justa, e não era essa imagem que ela queria passar. Então, como é importante isso, né? Tem até programas de televisão que trabalham esse negócio, essa questão da imagem. Então, de repente, usar isso com a criança, só tem que tomar cuidado, que as crianças, dependendo da forma que você está educando teu filho, ele vai te contextualizar. Ele vai falar, tá, mas eu não ligo, e aí vai, entendeu? Então vai ter que ser. Não é fácil você criar filhos inteligentes, gente, não é fácil. Como eu costumo dizer, quem cria. Se você quer viver entre os leões, eventualmente você vai sair arranhado, cara. Não tem como. Sim. Então... Sim, faz parte, isso não necessariamente é negativo, né? Sim, não necessariamente. A mesma coisa que você falar que eu tô mandando, né? Você vai ter que parar, respirar fundo e falar, meu Deus, o que eu tô criando? E sinta-se orgulhoso por isso, entendeu? E use um argumento que realmente vai convencer as crianças. Como a minha filha funcionava na questão da princesa, que a princesa não se suja, a princesa se comporta de um jeito adequado. Como o meu filho funciona no sentido que eu falo, mas e o que a outra pessoa vai estar achando necessariamente de você? Não o mundo, porque ele não tá nem aí para o mundo, mas as pessoas com as quais ele se importa, com as quais ele se importa, com as pessoas que ele se importa, funciona. Desafio. E aí eu acho que é cada mãe, cada pai olhar para a própria cria dentro de casa e saber adaptar isso, né? Sim. Adaptar. E em alguns momentos você vai precisar bater o pé. Você não vai assim. Em alguns momentos você vai precisar fazer isso. Quais momentos? Raros, mas vai. Para escola, por exemplo. Escola tem que ser de uniforme, é muito comum as crianças quererem usar outra roupa. Tem escola que deixa na sexta-feira, você pode ir com roupa casual, e tem escola que não, que é de segunda a sexta, você tem que ir de uniforme. O uniforme é uma coisa que não dá para flexibilizar. Tem que usar uniforme. Vai pra escola, tem que usar uniforme. Você lembra o que eu fazia com você? Para usar o uniforme? É. E a roupa que você queria? Não necessariamente. Botava por cima. Você usar a roupa que você queria, tava por baixo e por cima vinha o uniforme. Tem essa opção, colocar a roupa por baixo, sim. E a outra por cima. Tem a opção de colocar quando chegar em casa, você vai com essa para a escola, porque a escola só deixa ir com essa. Mas quando você chegar em casa, você pode trocar de roupa. Existem essas opções. Tem algumas escolas que na sexta-feira liberam, mas assim, em alguns momentos você vai precisar ser mais firme. Não tem como deixar seu filho ir num casamento vestido de Batman. Não tem como. Casamento é um evento, é um momento que pede uma roupa diferente. A questão aqui são as roupas que está sexualizando a criança, né? Eu acho que a gente consegue dar um contornar, né? Essas roupas, sim, essas roupas a gente consegue contornar, sim. A questão é essa, é flexibilidade, é saber, por exemplo, não faz a menor diferença se a criança vai de Batman e bota de chuva para o shopping. Tá tudo bem, vai só no shopping, isso não muda nada na sua vida, não muda a sua conta bancária, não muda a educação do seu filho, não muda nada. Talvez as pessoas olhem e achem estranho, mas é criança, a criança tem que vestir como criança mesmo. Ele não vai sair na rua com 30 anos, camiseta do Batman e bota de chuva, fica tranquila que vai passar. Olha, e arrisca dizer que a criança aqui, tudo que a criança quer é exatamente isso, é chamar a atenção, quer que as pessoas reparem nelas. É tudo que a criança quer. As minhas, pelo menos, adoram isso. É assim mesmo. E isso é uma fase, isso passa. Então, no shopping não tem problema, no casamento já tem. Então, existem contextos e contextos. E sobre as roupas sexualizadas é isso, diminuir os estímulos e começar a mostrar outras roupas, começar a mostrar outros contextos. Então, mas para onde a gente está indo, se você for assim, você não consegue brincar, você não consegue correr, você não consegue se divertir, você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Então, você vai adequando, sim, a roupa ao ambiente. E levando a criança, sempre explicando muito, sabe? Nunca é porque não pode, tudo tem que ter uma explicação. Sempre conversando muito, sempre deixando muito claro o que cada coisa significa, o porquê de cada coisa, sempre estimulando para o lado que você quer que esse estímulo ocorra, evitando essa sexualização dentro de casa, essa adultização dentro de casa. Por mais que ela exista na rua, se você não fizer dentro de casa, você já consegue oferecer um contraponto, você já consegue balancear. Não é o mundo ideal, mas é o mundo possível, porque não tem como controlar todas as influências do mundo. Mas se dentro de casa você for a influência que o teu filho precisa ter, é meio caminho andado, porque fica igual o Thiago, diz que não gosta, mas está aí cantando Cazuza. Então, para você ver a potência da influência, né, que a família tem, que você recebe dentro de casa, porque a família é a sua base. É a base da sua personalidade, é a base do seu caráter, é a base de como você se comporta. Da qual a criança ela vai recusar até ela conseguir se encontrar sua própria identidade. Recusar a família, a base da família, viu?
Ela vai recusar bastante Ela isso. vai recusar a base da família, mas a base já vai estar lá, já vai ter Sim. solidificado o que precisava solidificar. A criança não necessariamente vai seguir os passos da família só porque a família foi uma influência. Ela até pode seguir passos diferentes, mas a base dela ainda tem aquela influência ali presa, sabe? Ela não vai esquecer, ela não vai conseguir desgrudar dela a influência que ela recebeu. Ele pode até crescer e chegar à conclusão de que ele odeia Cazuza, mas ele conheceu as músicas. Ele vai Ele ouvir e vai passou por saber. essa experiência. Ele vai Sim. ouvir, ele vai lembrar da letra, ele ainda vai saber cantar. Então, por mais que ele odeie, por mais que ele nunca ouça, por mais que ele deteste, a base ainda está lá. Ele sabe quem foi, ele sabe o que cantava, ele sabe do que se trata, a base permanece. E eu acho que o melhor disso, o mais fantástico disso, é ter a opção. É ele fazer algo por escolha própria. Ele recebeu vários estímulos, ele teve conhecimento de vários estilos musicais e dali ele escolheu o que é melhor para ele, o que se adapta melhor a ele na linguagem dele, entendeu? Então eu acho que esse direito de escolha, que são poucas as crianças que têm, tá? Eu estou falando de música aqui, mas isso se aplica a muitas outras coisas também. Eu acho que essa situação, assim, de poder escolher, entendeu? De tomar conhecimento e falar, não, é disso que eu gosto, eu acho que isso é sensacional, isso por si só já vale, Sim. já. Sim. Vamos encerrar esse episódio, que já está enorme? De novo, né? Nossa, tem hora que eu até esqueço, sabia que a gente está gravando? Tem horas que eu esqueço também, mas eu tenho que ficar de olho no tempo. A gente está quase 1h30 aqui já. Tá, vamos encerrar. Vamos Sim, encerrar. vamos A gente sim, falou vamos bastante sim. coisa, bastante informação. Então, e a gente volta na semana que vem com novos temas. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado para quem ouviu a gente, quem ficou conosco até esse momento aqui. Muito obrigado mesmo. E até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua presença, mãe, sempre somando e acrescentando aqui. Adoro gravar o podcast, esse momento é muito nosso, eu gosto muito, é muito divertido. Obrigada por todos vocês, pelo carinho de vocês sempre. E até semana que vem, pessoal. Grande beijo. Tchau, tchau.